Graça e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João e hoje a gente vai concluir o capítulo 16 e eu quero fazer a leitura contigo a partir do versículo 25, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que é inerrante, é infalível, é inspirada pelo Senhor, ela que nos lava, que nos limpa, ela que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, é capaz de dividir ossos e medulas, alma e espírito. E Deus, nesse dia, qualquer vida que tiver acesso a esse conteúdo, Deus, possa ser ricamente agraciado pelo Senhor, edificado, transformado, para buscar mais e mais a intimidade e o relacionamento que o Senhor, meu Pai, nos oferece, que haja um mover especial do Teu Espírito em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre a certeza da nossa vitória. O nosso Deus é um Deus que faz de nós mais do que vencedores e nós caminhamos nesse mundo e vemos muitas vezes as dificuldades, as aflições, mas nós precisamos entender que somos vitoriosos em Deus porque Ele venceu e nos concedeu essa vitória. E para a gente tentar entender um pouco isso, porque é uma tensão que existe entre aquilo que é eterno e aquilo que nós ainda estamos vivendo na nossa finitude, transitoriedade, nós precisamos aprender a lidar com as perseguições e as aflições do mundo e reconhecer a vitória que já temos em Cristo Jesus. E para a gente entender um pouco isso, eu queria trazer uma ilustração, uma pesquisa que foi realizada na década de 50 por um geneticista chamado Kurt Ritter. Ele fez uma experiência em laboratórios com ratos e ele colocou esses ratos dentro de recipientes cobertos de água. E a ideia dessa experiência era fazer com que ele pudesse verificar a resistência, a resiliência daqueles ratos. Então, o rato que entrava no recipiente, ele ficava ali por volta de 15 minutos nadando, tentando sobreviver até que ele desistia e morria afogado. E aí ele pegou um outro grupo de ratos, colocou novamente nesse recipiente coberto de água, onde o rato não podia escapar. E quando os ratos estavam prestes a desistir e morrer afogado, ele os tirava daquele recipiente e deixava descansando, e deixou descansando esses ratos. E esses ratos que foram retirados e descansaram um pouco, o pesquisador novamente os colocou no recipiente com água. E agora, por incrível que pareça, os ratos não nadavam mais só 15 minutos até desistirem e afogarem. Eles ficaram horas tentando nadar. E alguns chegaram até nadar 60 horas tentando lutar para sobreviver. E o resultado dessa pesquisa e o que a gente pode trazer de ilustração é que aquele rato que foi retirado uma vez, que viu uma mão resgatando, ele passou a ter uma convicção de que ele não morreria, de que algo o traria de volta ao descanso, à vida. E tentando trazer isso para o nosso entendimento, nós podemos estar em aflições, em perseguições, nós estamos ainda nesse mundo, mas nós temos que caminhar com uma convicção, a convicção de que Jesus Cristo venceu, de que Ele voltará, de que todas as coisas serão plenamente restauradas e que nós viveremos eternamente com o Senhor. E essa é a convicção que todo cristão deve carregar.
Estamos nesse mundo e passamos por aflições, mas nós temos a certeza da vitória em Cristo Jesus. E é isso que eu quero refletir um pouco contigo, porque há uma tensão, queridos, que nós vivemos, do já e ainda não. Já somos vitoriosos, já somos mais que vencedores, mas ainda não em plenitude vemos ao Pai, ainda não em plenitude vivemos no estado eterno com Cristo. Então, essa tensão tem que nos conduzir a uma vida piedosa e a uma vida de crentes que têm convicção daquilo que Jesus Cristo já realizou e daquilo que ainda há de ser realizado em nossas vidas. E no contexto do que nós estamos estudando, nós estamos aqui no capítulo 16, onde Jesus está ainda com seus discípulos falando e trazendo as suas informações e trazendo revelação aos discípulos. E para a gente entender bem, eu quero pontuar a você que desde o capítulo 13, Jesus está no seu ministério íntimo com os discípulos, ou seja, ele está com os 12, até um determinado momento, né, porque Judas trai a Cristo e se retira, mas ele está com os seus discípulos, com o seu núcleo mais íntimo de discípulos, e ele está dando informações. Eu quero lembrar algumas delas que são importantes para que você entenda o que Jesus Cristo vai falar nesse texto que nós estamos acompanhando a partir do versículo 25. Então Jesus falou sobre sua partida, Jesus falou sobre perseguição e o ódio que o mundo teria contra os discípulos, e Jesus falou da vinda e da atuação do Espírito Santo, como nós inclusive vimos na palavra anterior. E eu quero que você entenda que Jesus está comunicando as suas palavras de despedida e ele está instruindo os seus discípulos. E ele falou diversas dessas coisas e muitas delas também por parábolas. Então no versículo 25 Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E, queridos, aqui o que Jesus estava dizendo é que ele tratava com os seus discípulos e dava informação aos seus discípulos, mas ainda havia uma obscuridade, ainda não era tão claro para os discípulos o que Jesus Cristo estava comunicando, ou seja, a revelação plena da obra redentora de Jesus Cristo. E é tanto verdade isso que no versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja, Jesus já tinha dito que os discípulos eles não estavam aptos a receber todo o conhecimento e a revelação plena da verdade de Jesus Cristo. E isso aconteceria posteriormente quando o Espírito Santo revelasse aos seus apóstolos aquilo que ainda não estava claro. Então, Jesus ele falou muitas vezes por meio de figuras, de metáforas, de parábolas, mas isso não é o todo do que Jesus estava dizendo nesse momento. Nesse versículo 25, quando ele fala figuras, ele está dizendo sobre algo que não está claro, algo que está obscuro. A gente pode ver, por exemplo, no versículo 21, que ele usou também uma parábola para falar da perseguição dos discípulos. Ele usou a parábola da mulher grávida, que a mulher grávida, quando está para parir, ela está em sofrimento, ela está em dor, mas depois que vem ao mundo aquele filho, ela desfruta de uma alegria incomparável. Então é isso que Jesus Cristo muitas vezes disse e que estava ainda obscuro aos discípulos, não estava muito claro a revelação da salvação de Cristo, dos atos que aconteceriam posteriormente. Então, ainda era incompreensível aos discípulos. Mas Jesus Cristo usa a expressão, vem a hora. E, queridos, aqui eu quero que, mais uma vez, você lembre que essa expressão hora, ela não é só olhar para o relógio e ver que horas são, ou só falar sobre qualquer momento. Aqui no Evangelho de João, nós vemos que hora tem um contorno escatológico, ou seja, fala sobre os acontecimentos do fim, o fim daquilo que Jesus Cristo vai realizar. Então, pense você quando Jesus diz, vem a hora, ele está falando dos desdobramentos do fim, das coisas do fim. Então ele está dizendo sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua assunção aos céus. E quando ele diz, vem a hora, ele está dizendo assim, vai chegar um momento, queridos, que não vai ser mais tão enigmático para vocês o que eu estou falando. Vem uma hora em que não vai ser mais obscuro, vai tudo ficar mais claro e vocês vão ter uma comunicação clara a respeito de Deus Pai. E é isso que Jesus Cristo está dizendo, vai vir essa hora
em que eu vou comunicar a vocês claramente. Isso acontece tanto pelos acontecimentos que estavam prestes a ser realizados, também pela vinda do Espírito Santo que comunicou aos seus apóstolos mais claramente as coisas do fim. Então, queridos, nos versículos 26 e 27, Jesus diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E aqui, queridos, eu quero que você perceba que tem uma tensão, uma aparente contradição, e nós já vimos isso, que na Bíblia não existem contradições, e nós podemos resolver essas aparentes contradições, porque muitas vezes vamos encontrar tensões. Nós sabemos, queridos, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando Jesus Cristo vem falar sobre naquele dia vocês vão pedir em meu nome, eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, nós podemos pensar, uai, como assim? Jesus não é o nosso advogado? Jesus não é o mediador? Por que ele não vai rogar ao Pai quando pedir ao meu nome? O que está acontecendo? Qual é a tensão que existe aqui? Então eu queria que você entendesse que isso não está em contradição com o que, por exemplo, Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 34, quando ele diz assim: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou o que o próprio João, o apóstolo, disse na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Queridos, aqui nós entendemos que quando há uma recomendação de que os apóstolos orem pedindo em nome de Jesus, o que Jesus está dizendo para os apóstolos é: vocês vão pedir em meu nome, mas isso não significa que vocês estarão distantes do Pai. Isso não significa que eu vou criar um obstáculo para que vocês acessem o Pai. Não. Jesus é um caminho que nos dá acesso ao Pai. Ele não é um obstáculo entre nós e o Pai, muito pelo contrário, ele nos dá um acesso, criando um caminho vivo e novo até Deus Pai. Então, o que Jesus está dizendo, eu não rogarei ao Pai por vós, é que ele está dizendo, eu não vou criar um distanciamento entre vocês e Deus Pai. Eu não vou ser um carteiro que filtra ou que obstrui aquilo que você envia para Deus. Não, Jesus Cristo está dizendo, eu tenho uma função mediadora na minha obra de redenção, mas no relacionamento eu não trago um distanciamento entre vocês e Deus Pai, eu trago uma aproximação entre vocês e Deus Pai. Isso é maravilhoso, queridos. Então o que Jesus está dizendo para nós é, vocês amam o Pai, e porque vocês amam o Pai, vocês, ou seja, o Pai ama vocês porque vocês me amam, e quando vocês me amam, vocês têm o amor do Pai. E é o que Jesus Cristo diz lá no capítulo 14, ele já falou isso no versículo 17, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quem tem o amor de Cristo tem o amor do Pai. E é sobre isso que Jesus está dizendo, discípulos, vocês estão próximos de Deus Pai, vocês têm um caminho de Deus Pai. Eu não estou pedindo para vocês orarem em meu nome para que haja uma distância entre vocês e Deus Pai, mas para que haja uma aproximação entre vocês e Deus Pai. Maravilhoso, né, queridos? E no versículo 28, Jesus diz assim: vindo o Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Isso aqui nós já sabemos. Jesus está reafirmando uma verdade poderosa do seu ministério e que João já explicou no prólogo, né, do seu evangelho, que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele vem do Pai, ele vem da glória, ele é o próprio Deus, e ele vem do Pai e entra no mundo. E agora ele vai deixar o mundo, ou seja, ele vai morrer, ressuscitar, se assunto aos céus, se assentar à destra de Deus Pai. E essa é uma verdade que nós vemos em todo o Novo Testamento. E no versículo 29, nos versículos 29 e 30, nós vemos que Jesus diz assim, ou melhor, a palavra do Senhor diz assim: disseram os seus discípulos,
Agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Queridos, sempre que o Jesus Cristo está falando sobre uma verdade muito elevada, nós vemos a limitação da capacidade da compreensão humana, e isso aconteceu por diversas vezes nesse Evangelho de João. Então Jesus está falando sobre algo muito elevado. Ele falou que não falaria mais em figuras e que haveria uma clara revelação de Deus Pai. Então, os discípulos, eles estão muito ingênuos ainda no seu pensamento. Eles acharam que já era agora. Então, eles falam, é agora que o Senhor fala claramente. Ou seja, eles não entenderam que ainda haveria um desdobramento de revelações e de acontecimentos para que a verdade fosse entregue a esses discípulos. E aí no versículo 30 eles dizem, agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Então eles reafirmam uma fé em Jesus Cristo, mas eles não percebem a profundidade do que Jesus Cristo falou. Aqui é nítido que eles ainda estão com uma falta de clareza daquilo que Jesus Cristo fez e fará ainda. E aqui Jesus responde dizendo assim, vocês crerem agora? É agora que vocês estão crendo. Ou seja, Jesus usa uma certa ironia em relação a essa declaração. E ele diz assim, eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Queridos, Jesus ele aproveita esse momento para falar novamente sobre acontecimentos que vão se desenrolar. Ele usa essa expressão a hora, de novo, é uma expressão que tem essa conotação escatológica para se referir à obra de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus ele faz uma menção daquilo que o profeta Zacarias profetizou no capítulo 13, versículo 7, quando ele diz assim, levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Ou seja, o profeta Zacarias já tinha profetizado que naquele momento de crucificação, de Jesus Cristo sendo preso, indo à cruz do Calvário, os discípulos se dispersariam. E aqui a gente precisa lembrar que apesar de João, por exemplo, estar muito próximo de Jesus Cristo na hora da crucificação, nem mesmo esse discípulo ele estava disposto a assumir o discipulado de Jesus Cristo a ponto de ser preso. Nós vemos Pedro também, mesmo ali próximo à casa do sumo sacerdote, ele também foge. Então nós vemos que houve um trabalho de perseguição e que os discípulos se dispersaram, eles abandonaram Jesus Cristo, mas Jesus Cristo não está só. Ele garante, eu estou com o Pai, há uma plenitude em mim porque o Pai está comigo. E no versículo 33, queridos, esse que é um dos textos que nós ouvimos muito as pessoas repetindo, que diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No versículo 33, nós temos uma certeza da nossa vitória, queridos. Jesus Cristo está dizendo aqui para a gente que vai vir um tempo de perseguição. Os discípulos passaram, depois da partida dele, o ódio, a perseguição do mundo. Os discípulos se dispersaram. Mas tudo isso que ele estava alertando os discípulos que iria acontecer era para que esses discípulos tivessem paz em Jesus Cristo. Paz de que nada estava fora do controle do plano de Deus. Paz de que Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Paz de que Jesus Cristo estava com tudo planejado e arquitetado. E Jesus já havia declarado aos seus discípulos que ele havia deixado a paz sobre eles. Então, nós já vimos isso aqui nas nossas aulas de João, que Jesus deixou a paz. Ele trouxe uma paz poderosa e sobrenatural sobre cada um dos seus discípulos. E mesmo em meio ao caos e às circunstâncias desfavoráveis e à perseguição e ao ódio, os discípulos desfrutavam do shalom de Deus, da paz de Deus, da plenitude, da completude do Senhor. E nós estamos nesse mundo, queridos. Então, quando Jesus Cristo fala, olha, vocês vão ter paz em mim, vocês não vão achar que as coisas estão perdidas,
Vocês podem estar nesse recipiente de água e as coisas podem estar caóticas e vocês podem estar nadando, mas vocês vão ter paz mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis, porque vocês vão saber que eu disse a vocês sobre a minha paz, sobre os acontecimentos futuros. E aqui ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está declarando aqui, queridos, que nós estamos no mundo, ou seja, nós estamos desse lado da eternidade. Nós ainda não estamos no estado eterno de todas as coisas, nós ainda não estamos no céu, nós ainda estamos com nossos corpos glorificados, mas nós estamos em meio a uma estrutura terrena, em meio a uma estrutura que ainda possui um sistema rebelde que se opõe a Jesus Cristo. Então nós estamos inseridos nesse contexto, mas nós, em meio à perseguição e a tudo aquilo que se opõe a nós, nós não precisamos ficar tristes, porque nós temos a certeza que Jesus Cristo venceu o mundo. E aqui é poderoso isso, porque Jesus Cristo está declarando a sua vitória contra o mundo, e não especificamente contra as pessoas que estão no mundo, queridos. Porque os que estão no mundo, as pessoas que estão no mundo, que estão nesse sistema rebelde, que se opõe a Deus, elas são alvos do amor de Deus e elas são alvos também do nosso amor e nós precisamos resgatá-las. E é por isso que Jesus Cristo fala: eu venci o mundo. Esse sistema está destruído, esse sistema é derrotado. Não só o sistema do mundo é derrotado, mas o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo para nós que nós somos vitoriosos, que nós já estamos pisando numa terra derrotada, num mundo, ou melhor, num mundo derrotado, num sistema maligno já derrotado. E queridos, essa tensão que nós vivemos. Muitas vezes vai parecer que o mundo é vitorioso, porque nós vemos as perversões malignas, as desgraças, os acontecimentos trágicos, tristes, e nós podemos olhar: meu Deus do céu, onde o Senhor está? Por que estão acontecendo tantas coisas terríveis e perversas? Mas nós precisamos nos lembrar dessa declaração de Jesus: ele venceu o mundo já é derrotado. Esse sistema perverso já está condenado com Satanás, o príncipe deste mundo, e nós temos que caminhar como vitoriosos nessa terra, amando aqueles que estão no mundo. Nós precisamos amar, nós precisamos ter a certeza de que somos vitoriosos e mais que vencedores em Jesus Cristo. E eu queria concluir hoje te fazendo pensar nisso. Como você tem caminhado nessa terra? Você tem caminhado debaixo de uma convicção e de uma certeza, de uma palavra que te traz o entendimento de quem você verdadeiramente é? Talvez você tenha caminhado nessa terra como um derrotado. E se isso está acontecendo é porque talvez você não teve uma declaração, uma certeza da declaração de Jesus Cristo sobre a sua vida. E a certeza é: se você está em Cristo, você é mais que vencedor, porque Cristo venceu o mundo. Ele venceu aquilo que se opõe ao governo, ao reino de Deus. E nós, queridos, podemos caminhar em meio a circunstâncias terríveis e desfavoráveis, mas são nessas horas que nós temos que lembrar que o nosso Deus venceu e que Satanás já está condenado. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo em que nós podemos compartilhar dessa palavra. Que, Pai, nós tenhamos certeza da vitória, que nós tenhamos convicção da declaração que o Senhor deu. O Senhor diz: eu venci o mundo. E que nós possamos, meu Pai, nos apegar à verdade que o Senhor traz sobre as nossas vidas, à declaração que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Que nós possamos amar o Senhor em todo o tempo, que nós possamos caminhar nessa terra, meu Deus, nessa tensão entre o que é transitório e o que é eterno, lembrando sempre, meu Deus, que somos peregrinos nessa terra, lembrando sempre, meu Deus, que o Senhor nos leva a viver uma vida em abundante, uma vida plena, e nos levará a uma plenitude de todas as coisas. E nós tenhamos essa confiança em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.